E olha, um homem morreu e um outro acabou ficando gravemente ferido após sofrer uma descarga elétrica no último domingo, lá em Arapiraca. E de acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam em um andaime, próximo de uma rede elétrica, onde limpavam a marquise de uma loja quando aconteceu o acidente. E a informação é de que eles não estavam usando os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. E aí surgiram várias perguntas. O empregador deve fornecer os EPIs ou o empregado já deve ter? Para a gente poder trazer essas informações para vocês, nós vamos ao vivo agora com o Alan Garcia, nesse exato momento, que está com o procurador do trabalho, para trazer essas informações para a gente. Alan Garcia, neste caso fatídico, onde uma pessoa acabou perdendo a vida com essa descarga elétrica, o que é que vai ser feito e outras ações que possam acontecer para que os funcionários utilizem os EPIs para terem proteção quando estiverem trabalhando? Boa tarde. Oi, Wilson. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Wilson, é importante a gente prestar bastante atenção nessa conversa que nós vamos ter com o procurador Rodrigo Alencar, porque quem não chama um pedreiro para uma reforma em casa? Um eletricista para instalar uma lâmpada, uma bomba d'água, enfim, quem não faz esse tipo de serviço? Agora, de que forma você contrata esse trabalhador? É aí que está o X da questão. É aí onde precisamos ter muito cuidado. Procurador, a gente está aqui com o senhor diante de um fato que aconteceu nesse final de semana e por isso a gente quer trazer essa discussão. Já vou colocar o seguinte: eu, uma pessoa física, vou lá e contrato um pedreiro para uma reforma na minha casa. Quais responsabilidades na segurança desse trabalhador e na equipe que ele traz eu tenho que assegurar, oferecer a essa equipe? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Primeiro você tem que se certificar se a pessoa que você está contratando tem formação, tem qualificação para exercer aquele serviço. O serviço de um pedreiro, ele oferece uma série de riscos. Tem risco de queda, pode ser que seja preciso montar um andaime, e aí é o risco dele cair. Se ele não estiver utilizando os equipamentos de proteção individual, o risco se agrava mais ainda. Tem os serviços elétricos, mexer na rede elétrica. Então é preciso que a pessoa que contrata aquele serviço se certifique de que quem vai executar, de que quem está executando aquele serviço tem informação para fazer aquele trabalho. Procurador, eu vou lá e falo: ô amigão, você pode fazer a reforma na minha casa? E ele diz assim para mim: posso, eu sei sim levantar uma parede, sei botar o telhado. Não posso confiar na palavra dele, desse trabalhador? Não, infelizmente não. Você tem que pedir a ele comprovantes de que ele tem informação para executar aquele serviço, porque levantar uma casa, construir uma casa, fazer reparos no telhado, tem inúmeros riscos, Risco de choque elétrico, risco de soterramento, que a gente tem observado também, risco de queda. Então, se aquele indivíduo não tem treinamento para trabalhar em altura, se ele não tem treinamento para mexer na rede elétrica, aquilo pode atribuir responsabilidade ao dono da obra. Aí vamos lá, eu moro num condomínio, tem um rapaz que trabalha no condomínio, cortando grama, varrendo a rua, garantindo a nossa segurança, mas aí eu preciso instalar uma bomba d'água. Aí eu digo assim: amigão, instala essa bomba aqui para mim. Vai que acontece um acidente lá em casa com esse trabalhador. Vai ter algum problema? Eu não chamei ele não disse que sabia instalar a bomba. Mas você não pode simplesmente confiar na palavra do indivíduo que você está contratando. Repete o mesmo cenário, então, do pedreiro. Repete o mesmo cenário. Obviamente, a gente não pode exigir o mesmo grau de responsabilidade de um cidadão comum do que o grau de responsabilidade de uma construtora, que contrata um determinado serviço de fundação de uma obra, ou serviço de pintura. Uma construtora, uma grande empresa, ela tem todo um corpo técnico que cuida dessa área de saúde e segurança no trabalho. Um cidadão comum, não. Mas o cidadão comum, ele também é responsável por aquilo que acontece na sua residência, porque o acidente pode decorrer de algum vício na estrutura da residência, algum fio desencapado, alguma estrutura que esteja em risco de colapso, entendeu? Então, assim, o cidadão também tem que se resguardar para a responsabilidade não recair sobre ele. Então, tem que contratar pessoas qualificadas para o serviço. Aquela história que o barato pode sair muito caro, procurador? Contratei uma construtora. Eu tenho responsabilidade sobre aquela equipe? Que a construtora vai mandar lá para minha casa?
Obviamente, a gente tem que analisar cada caso, entendeu? Porque você pode contratar uma construtora, né, e permanece naquele ambiente de trabalho, na sua residência, você está lá no dia a dia, observando que os trabalhadores, por exemplo, não estão utilizando os equipamentos de proteção individual e não toma nenhuma providência. Entendeu? E de repente você contrata uma construtora, que é uma construtora que você não se certificou se ela, a vida pregressa da construtora, se ela já tinha executado obras, né? Então, se você observa um total descaso com o cumprimento das normas de saúde e segurança no trabalho, você pode ser responsabilizado também. É a chamada culpa in eligendo, é a culpa na escolha, né? Você não pode escolher simplesmente pelo critério do menor preço, entendeu? Você tem que se certificar realmente se aquela empresa é uma empresa idônea. Agora, é diferente de um indivíduo que contrata uma construtora, sai de casa, certo? Não está acompanhando a obra, né? Obviamente que a responsabilidade primária é da própria construtora. Nos dois casos, o indivíduo estando em casa ou não estando em casa. A responsabilidade primária é do construtor, certo? Porque tem a chamada anotação de responsabilidade técnica, ART. Então, o engenheiro que subscreve a ART, ele é responsável por aquele ambiente de trabalho, pelo cumprimento dessas normas de saúde e segurança no trabalho. A gente não pode deixar de falar dos acidentes de trabalho que nós mesmos da imprensa repercutimos, né? Tanque de combustível de indústrias que explodiram, né? Pintores que foram lá no condomínio, contratado pelo condomínio, e que o cara, infelizmente, despencou ao cair, morreu. Cabe aí uma investigação policial. A Polícia Civil tem que investigar, tem que abrir um inquérito. O senhor observa, o senhor como um procurador que está dentro desses casos, o senhor observa que a Polícia Civil daqui de Alagoas acompanha como deveria acompanhar esses casos ou realmente tem deixado a desejar? É importante o treinamento e a formação contínua, certo? Para que os peritos que vão lidar com esses casos, que eles saibam analisar aquele acidente de trabalho. O fato é que o acidente de trabalho sempre tem uma causa e sempre é evitável, né? A gente observa que o leigo costuma alegar que foi uma fatalidade, mas não é uma fatalidade. O acidente nunca é uma fatalidade, ele tem uma série de fatores que contribuíram para a ocorrência daquele acidente. Então, é preciso que a Polícia Civil, quando da ocorrência de um acidente, faça a investigação detalhada do acidente por pessoas qualificadas, utilize o Instituto de Criminalística para apurar, porque enquanto esses acidentes de trabalho continuarem impunes, certo? Eles acontecerão aos montes e toda a sociedade sofre com o impacto desses acidentes e dessas doenças do trabalho. Vou refazer a pergunta para o senhor. A Polícia Civil de Alagoas tem investigado os casos que têm acontecido ou não? Eu não tenho conhecimento de investigações aprofundadas sobre esses acidentes de trabalho. Os casos que caem na mão do senhor para investigar? Em regra, a gente observa um arquivamento prematuro dos inquéritos. A gente não percebe uma investigação criteriosa. Infelizmente, a gente não percebe, a gente sente que precisa realmente melhorar. Ou seja, então é preciso que a Polícia Civil investigue com, digamos, com mais carinho esses casos. Com rigor técnico, com pessoal qualificado que conheça as normas de saúde e segurança no trabalho. O Brasil tem a melhor legislação, uma das melhores legislações do mundo sobre saúde e segurança no trabalho. A gente tem norma para tudo. Trabalho em altura, a gente tem uma norma regulamentadora específica para o trabalho em altura, que foi construída por empregados, empregadores e representantes do governo. Então, teve a participação de todos os atores sociais, né? Então, assim, em contrapartida, e paradoxalmente, a gente tem acidentes de trabalho aos montes. Então, a gente tem uma legislação muito boa e tem um cenário fático real, a vida real é trágica. Então, a gente precisa corrigir isso e todos os órgãos responsáveis, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho, Ministério do Trabalho, né, a Polícia Civil, todos têm que imprimir o maior rigor na investigação desses acidentes, né, para evitar, para mudar essa cultura de cumplicidade nesses acidentes de trabalho. Procurador, muito obrigado pelas informações. Fica aqui o depoimento do procurador, mostrando que a gente, Wilson, né, como pessoa física que contrata qualquer pessoa para um trabalho na nossa casa, nós temos responsabilidade. E a outra ponta, que aí a gente coloca Ministério Público do Trabalho, Polícia Civil, também tem que fazer o papel deles. Tem que investigar e cobrar a responsabilidade
daquele que permitiu com que aquele acidente acontece. Porque, afinal de contas, seguindo o depoimento do procurador, é totalmente possível evitar esses acidentes. Existe uma legislação. Por que estão permitindo isso acontecer? E se acontece, tem que ser investigado. Doa a quem doer. Eu volto com você. Muito bem, Alain. Por isso que essa entrevista é muito importante, porque nós estamos recebendo uma chuva de pessoas que estão acompanhando o nosso programa que não sabiam dessa responsabilidade. Por exemplo, a grande maioria contrata o pedreiro, contrata o serralheiro, contrata o marceneiro, contrata o mestre de obra, enfim, para fazer pequenas reformas, pequenas obras em casa, e ninguém nunca se preocupou se ele está com a bota, se ele está com a luva, se ele vai subir, se ele vai descer, se ele vai levar um choque lá em cima, se ele sabe fazer, se ele não faz. E isso é muito importante. Então, só para a gente finalizar, Alan, você já fez essa pergunta, o promotor também já respondeu, mas eu quero que fique bem claro mesmo para as pessoas. Uma pessoa comum, como outra qualquer, agora com essa informação vai poder ficar mais atenta. Mas, por exemplo, contratou um pedreiro para fazer um puxadinho, levantar uma paredezinha lá. E, de repente, nessa puxadinha, esse rapaz acabou, então, sem querer, cortando o dedo na hora que bateu o martelo, ou um serrote, enfim, não sei. Aconteceu um acidente e o causou, ou o mutilou ou o matou. De quem é a responsabilidade da pessoa física que o contratou? É da pessoa, do proprietário da casa, que vai responder por isso, pelo que aconteceu? O Wilson está pedindo para a gente reforçar a primeira informação que a gente trouxe aqui no nosso ao vivo, procurador. Uma pessoa física não contratou uma empresa. Ele conheceu, recebeu uma indicação de um colega que tem um pedreiro que ele é excelente. Contratou para o serviço em casa, mas na casa dele, na obra dele, teve um acidente. O cara morreu, perdeu o dedo, se acidentou. De quem é a responsabilidade? Quem vai ter que pagar pela saúde daquele pedreiro, né, pela recuperação dele, se ele ainda estiver vivo? Certo. Essa análise de responsabilidade depende de cada caso concreto, mas, em regra, o tomador dos serviços, ele tem responsabilidade por aquele ambiente de trabalho que ele proporciona, entendeu? Então, se eu tenho uma casa, chama um pedreiro para fazer uma reforma, sem verificar se ele tem qualificação para aquele serviço, se ele tem curso de trabalho em altura e vai lá trabalhar em altura, né? Se ele vai mexer na parte elétrica, né? Sem ter formação para isso. Se a minha residência oferece algum risco, entendeu? E algum risco estrutural, algum risco que possa causar, contribuir para a ocorrência do acidente, eu que contratei aquele pedreiro vou ter responsabilidade, sim. Procurador, o senhor tem colocado muito aqui no sentido seguinte, se você não perceber, se você não foi atrás, se aquele profissional ele é capacitado, você tem responsabilidade. Mas vamos lá, ele provou para mim que tem, sim, condições de construir uma casa. Ele fez treinos, ele fez cursos. Continuam mesmo assim com a responsabilidade? Não. Se você tomou todas as cautelas, né, exigiu que ele comprovasse que tinha formação, que tinha qualificação para executar aquele serviço, ele comprovou e por um descuido dele aquele acidente veio ocorrer, obviamente você não tem responsabilidade alguma. Ou seja, como o senhor colocou, é de caso para caso, né? É exatamente isso, é de caso para caso. Mas o fato é que o tomador do serviço, seja um cidadão comum, seja uma grande empresa, ele é responsável por aquele ambiente de trabalho que ele está proporcionando, entendeu? Então é preciso ter muito cuidado sempre. Perfeito. Obrigado mais uma vez, tá? Wilson, resumo dessa conversa, todo cuidado é pouco na hora de contratar uma pessoa para esse tipo de serviço, né? É bom conversar, senta, procura, vê a legislação, qual é a tua responsabilidade, o que é que não cabe para você, para que a tua obra você possa tocar tranquilamente. Volto com você aí no estúdio. Muito bem, Alain, muito obrigado a você pela pergunta que foi feita com muita precisão e agradecer também ao procurador pelas informações importantes aí. Aliás, o promotor do Ministério Público, Rodrigo Alencar, pela disponibilidade e pelas informações. Prestação de serviço pura. Tenho certeza que muita gente não sabia desses detalhes, dessa responsabilidade de conhecer a legislação e de saber que, se caso acontecer algum acidente, você será o responsável. Então, se coloca em risco as duas pessoas, quem está contratando e quem está se disponibilizando a trabalhar sem qualificação. Risco duplo.
Obrigado, Alain. Obrigado ao promotor também pelas informações e pela participação com o nosso programa. É isso que a gente quer trazer para vocês, sempre a informação precisa para que você entenda como deve acontecer para evitar os acidentes, mortes e outras coisas mais, tá? E de repente o que seria uma obra fantástica para facilitar a sua vida acabou causando um pesadelo, que deve ter sido o caso daquela situação que nós mostramos agora na segunda-feira ontem, o caso dos 2 trabalhadores que acabaram tocando na rede elétrica com um andaime, um morreu e o outro está se recuperando no Hospital Geral do Estado, mas em estado grave, né? Enfim.